Muito bem, então muito boa tarde a todos e bem-vindos a este painel do ecossistema das marcas, plataformas e tecnologias para afirmar o agroalimentar português no mundo. Antes de mais, muito obrigada pelo convite à Monte do Pasto, em especial à Clara Moura Guedes, que muito estimo, e de facto é com muito gosto que estou hoje aqui a facilitar esta conversa entre todos. Primeiro porque, de facto, eu venho de uma área e passei muitos anos a tentar promover plataformas de entendimento para desenvolvimento de produtos, de conceitos, gamas, entre produtor e retalhista. E com muito sucesso, e conseguimos desenvolver com muito sucesso, sempre que foi possível cooperarmos e colaborarmos entre todos. E hoje, ainda mais próxima do setor agroalimentar, é com agrado que testemunho que há cada vez mais esta colaboração entre todos. A história recente também da pandemia e da guerra também ajudou e até forçou a que algumas práticas que se mostraram essenciais e que hoje já são uma realidade entre todos. Assim como também as tecnologias e a facilidade que o digital deu aos consumidores, que promovem e que é possível promover também a colaboração em rede, usando as mesmas plataformas para reduzir investimento, para chegar mais longe e até para potenciar resultados. E é com esta perspectiva que nós vamos falar aqui nos próximos 45 minutos. Não sei se é aqui de alguma coisa que eu esteja a fazer. Será que ele está ligado? Ok. Ok. Pode ser. Muito bem. Agora não funciona. Ok, muito bem. Então, como eu estava a dizer, é com esta perspectiva que vamos conversar aqui nos próximos 45 minutos. Sobre marcas, sobre o seu propósito, sobre as estratégias que desenvolvem para o futuro, aqui com a ajuda do Pedro Pimentel. Vamos também falar sobre um cluster tecnológico que investiga, que partilha e capacita uma comunidade agroalimentar e que o Pedro Neto terá a oportunidade de nos explicar melhor. E sobre uma marca que enaltece e promove a origem dos Açores, na qual tive até a oportunidade de contribuir há uns anos atrás com um grupo de trabalho e que o Bruno Mel terá a oportunidade de nos dar conta da sua evolução. Por isso temos aqui um painel altamente qualificado, muito positivo e muito inspirador, como vão ter a oportunidade de ver. Portanto, vamos então e começamos aqui com o Pedro Pimentel. Pedro, a Kantar concluiu muito recentemente num dos estudos que 56% dos consumidores portugueses considera que as marcas de distribuição têm uma qualidade similar às dos produtos de marcas fabricantes. E que, a par da crise inflacionista, leva a que haja um aumento cada vez maior da cota de mercado destes produtos. Ir mais vezes ao supermercado, trazer menos, mais perto de casa ou mais perto do trabalho, acaba por reduzir aqui o cabaz e, portanto, a oportunidade de várias marcas neste cabaz. Simultaneamente, as marcas de distribuição também têm vindo a evoluir, não só na qualidade, na apresentação, no packaging, mas também com várias declinações da própria marca, com diferentes patamares de posicionamento e com marcas exclusivas que, por si só, também ajudam ao desenvolvimento de algumas categorias. Por outro lado, eu li numa das publicações da Centro Marca que as marcas promovem campanhas muito positivas, que desconstroem mitos, que eliminam medos e estigmas. E uma frase que eu retive deste artigo que li, e passo a citar: marcas são, sem dúvida, instituições de interesse e utilidade pública. Em simultâneo, sabem ser inovadoras e inspiradoras.
Por isso, Pedro, e sabendo eu que está em curso um projeto da Centro Marca que se chama Redesenhar as Marcas para o Futuro, e não querendo levantar aqui demasiado o véu com as conclusões, em relação às conclusões, como é que se vê o desafio das marcas com esta dualidade entre a concorrência crescente das marcas brancas e a competitividade do mercado e, por outro lado, a questão de o papel que as marcas do produtor, mais aspiracionais e com propósitos diferentes, desempenham? Não sei se está. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite, obrigado à Clara mais uma vez por nos desafiar para estar aqui. Antes de responder diretamente à pergunta da Eunice, ia-vos lembrar que hoje estamos no dia 27 de abril, ontem foi o dia 26, Dia da Produção Nacional, e há 2 dias foi o 25 de abril, que comemoramos 49 anos do fim de uma ditadura militar. E o 25 de abril, independentemente de questões ideológicas, de outras questões que possamos discutir em torno dele, trouxe-nos 2 coisas que eu acho que são essenciais para aquilo que nós entendemos hoje como a vida normal que temos. Uma chama-se democracia, outra chama-se liberdade. Dentro dos valores da liberdade trouxe uma coisa que as pessoas hoje esquecem-se por vezes, que é um dos valores maiores que nós temos, que é a liberdade de escolha. A liberdade de escolha é claramente um valor que eu acho que é relevante e que as marcas acabam por contribuir para isso mesmo. Se quisermos pensar em pessoas um pouco mais antigas, que viveram antes do 25 de Abril, nós lembrávamos que havia produtos que não existiam em Portugal, íamos fora buscar. O mais simples deles todos é a Coca-Cola. A Coca-Cola não existia em Portugal, ia-se fora buscar. E a aspiração a ter acesso a esses produtos faz com que, por exemplo, hoje, em determinadas partes do mundo, as pessoas falem numa ocidentalização, muitas vezes, do tipo de vida que esses países adotam, mas, tanto como a ocidentalização, eu diria que é uma aspiração a ter acesso a produtos que outros blocos económicos têm e que as marcas, de alguma maneira, contribuem com esse requisito. Por isso, as marcas têm esta economia. As marcas não são só uma entidade de utilidade pública, são também um garante de democracia. No dia que nós retirarmos as marcas do mercado, no dia que todos usarmos a mesma roupa, no dia que todos usarmos o mesmo produto, o mesmo tipo de marca, seguramente vivemos num país pior. Primeira questão. Segunda, relativamente àquilo que vivemos hoje. Portugal tem uma vantagem em relação a vários outros países com que lidamos todos os dias, é que nós somos profissionais da crise. Nós vivemos uma crise desde... Todos nos lembramos de todas as crises. Destes últimos 20 anos, desde o início do século XXI, já vamos na 4ª crise económica profunda. E estas crises transformam muitas vezes a racionalidade das pessoas no momento de compra, dão-nos uma endurance relativamente a outros países muito engraçado. Quem viajou há uns meses atrás para países, por exemplo, no centro da Europa, percebia o pânico das pessoas relativamente a uma questão que não estavam habituados a lidar, como a escassez de produtos, a possibilidade de não terem energia nas suas casas para aquecer as casas no inverno, etc. Isso para nós, que também temos o benefício de termos em abril 37 graus em Beja, mas para além desses benefícios todos, temos claramente um clima mais apropriado, etc. Mas na verdade, nós quando chegamos a este período de crise, temos sempre comportamentos que, apesar de tudo, não são muito diferentes de crise para crise. Cada crise tem as suas especificidades, esta tem as suas. Das pessoas aqui presentes na sala, a maior parte delas nunca terá vivido num mundo com inflação, por exemplo. Há 35 anos atrás que nós não tínhamos a inflação em Portugal notória, e isso é uma coisa que obrigou quase a cursos de economia rápidos, e isto implica, do ponto de vista da disciplina de cada um, dos orçamentos de cada um, algo que é complicado. Eu tenho o mesmo dinheiro, mas o mesmo dinheiro não chega para comprar as mesmas coisas, porque essas coisas hoje são mais caras. O dinheiro não estica. Nós temos uma coisa que chamamos cota de carteira, por isso nós gastamos esse dinheiro em determinadas formas, e a forma como os portugueses, neste período, especialmente a partir de setembro, é muito interessante fazer este exercício, porque a pandemia trouxe muitos defeitos, muitos problemas, mas trouxe algo que foi para muitas famílias, para muitas pessoas, criou uma bolsa de dinheiro adicional, que foi uma poupança, que eu diria quase provocada pelas condições de vida dos últimos 2 anos, que permitiu viver estes primeiros meses 2022, até setembro, claramente de uma forma menos afogada, e passamos a viver, ou mais desafogada, e passamos a viver de uma forma muito mais complicada a partir daí. E essa crise mostra-se em 4 fenómenos. Primeiro fenómeno, claramente a redução da quantidade comprada. Neste momento,
o mercado em global, não estou a falar especificamente de nenhum produto, estamos a falar de quebras de 5 a 7% destes últimos 6 a 8 meses. Segundo fator, a transferência para as marcas próprias, claramente. Portugal tem uma cota, se quisermos, em cada 100 euros que se gastam de compras de supermercado, quanto é que se gasta em marcas próprias e não marcas próprias. Nós andávamos há muito tempo com valores na ordem dos 33%, 34% em valor, equivalente a quase 50% em volume. Esse valor saltou para 44%, 45% neste último mês, no mês de março já fechado. Temos valores muito próximos dos 45% de cota. É um salto muito grande, estamos a falar de 800 milhões de euros que transitaram das mãos das marcas, vamos dizer, normais, para as marcas da distribuição neste período de tempo. Terceiro, um fenómeno que nós chamamos de downtrading. Downtrading, o que é, basicamente, se eu comprava carne de vaca, se calhar estou a comprar frango, se eu comprava pescada, estou a comprar atum, se eu comprava um produto mais caro, estou a comprar um produto mais barato. E as pessoas que têm algum rendimento podem fazer estas descidas, que estão nos degraus, ainda há degraus para descer. Quem já estava no patamar de baixo está ainda com mais dificuldade. Quarta dificuldade, essa é uma dificuldade muito associada a quem está do lado da produção, do lado da transformação, que é uma coisa que quem trabalha nestas áreas há muitos anos sabe, que se chama gestão de históricos. Na vida, quem trabalha nos fornecedores, nos distribuidores, sabe que a nossa vida se lida por históricos. O histórico é a construção que é feita a partir dos números que são obtidos num determinado ano. 2022, por efeito da inflação, é um número absolutamente excepcional, que vai gerar imensos problemas de comparabilidade nos anos seguintes. Isto vamos estar aqui já ao longo de 2023, já sentimos isso nesta altura, vamos sentir isso ainda mais, se calhar, ao longo de 2024, mas esta gestão de históricos vai criar aqui problemas sérios dentro das empresas. Estes 4 fatores em conjunto, e não tomando mais tempo, fazem com que hoje o mercado seja um mercado mais curto, as pessoas têm menos dinheiro para gastar, nós não temos uma população crescente, nós estamos a falar de uma situação demográfica decrescente, por isso, não num espectro imediato, mas num espectro de uma década, nós podemos estar a falar de menos 1 milhão de pessoas em Portugal, e isso significa menos pessoas a comprar, e por outro lado, as pessoas que existem têm menos dinheiro no bolso. Por isso é normal que o mercado se ressinta, é normal que os produtos de maior valor se ressintam, é normal que os produtos que tenham um preço mais económico, seja qual for as razões por que o apresentem, tenham uma vantagem competitiva durante este período. Muito bem. Muito bem. Portanto, grandes desafios para as marcas, para o mercado como um todo e para as marcas também. Pedro, o Fundão é já hoje um case study com o seu cluster de agroturismo. É um polo da Agrotec que alia aquilo que são a agropecuária às mais recentes tecnologias. Sei que este projeto começou já há alguns anos, ainda antes da pandemia, antecipando algumas práticas que, entretanto, se vieram a tornar essenciais, e recomeçou pela base, não é? Começou pela base, pela educação. Hoje procura dar resposta a vários desafios para a agricultura, desde a robótica, a data science, à biotecnologia, conseguindo agregar várias instituições em organização, em rede, que colaboram, que partilham, que investigam, enfim, criando aqui um ecossistema de empreendedorismo e de inovação no Fundão. Portanto, Pedro, o que eu lhe peço, por favor, é conte-nos como é que isto tudo cresceu, o que é esta rede que criaram e como é que funciona. Muito boa tarde a todos. Agradecer antes de mais o convite, que foi interessado no município do Fundão para estar presente neste evento. Referi que o prémio que recebemos hoje é a Capital Europeia da Inclusão. Fomos um dos... Sim. E agora, já conseguem ouvir melhor? Só referi que o prémio que referi há pouco é o da Capital Europeia da Inclusão. Não está ainda. Acho que até ele tinha que encostar um bocadinho mais o microfone. Penso que agora já consigo ouvir. Pronto, muito bem. Então, o prémio que recebemos hoje, referindo novamente, é o da Capital Europeia da Inclusão. Não quero mais reforçar. É verdade, mas é importante referi-lo porque ele cruza-se de forma muito próxima com o trabalho que nós fazemos no Centro Agrotec, como irão perceber depois nas infraestruturas que irei anunciar. De facto, o Centro Agrotec é, como referi muito bem, um ecossistema de serviços que serve de interface aqui entre aquilo que é a investigação, as entidades públicas, as empresas,
os nossos agricultores do nosso concelho e também da nossa região. Em termos de infraestrutura, esse centro engloba um gabinete municipal de agricultura, o que engloba também o seu espaço empresa, a divisão de urbanismo, 2 quintas experimentais, que também fazem parte desse centro agrotec, uma com perto de 20 hectares e outra com 12 hectares, um centro para as migrações, um centro de acolhimento de trabalhadores temporários e um centro de formação avançada agrícola e agroindustrial. Começando pela primeira parte, portanto, pelo Gabinete de Agricultura Municipal, que está articulado devidamente entre a estrutura municipal com aquilo que é a divisão do urbanismo, com o espaço empresa, e nós olhamos hoje para o investidor de uma forma muito próxima. Portanto, para nós, as intervenções com as empresas não podem continuar a ser pontuais como acontecia no passado. Nós temos que ter acompanhamentos sistemáticos e permanentes às empresas para que elas mais facilmente se venham a implementar e venham a investir no nosso território. Hoje nós queremos que o investidor, quando vem investir ao Fundão, tenha preocupações com a sua atividade, com o seu negócio e que se reduza ao mínimo todas as preocupações que eu tenho que ter com a burocracia associada ao processo de licenciamento ou devido acompanhamento que ele terá que ter para que consiga obter as suas licenças para exercer a sua atividade. A partir do momento que nós temos conhecimento de que o investidor está interessado em investir no Fundão, nós nomeamos de imediato um gestor de contrato que faz a articulação com todo o sistema municipal necessário para poder fazer a implementação do negócio. De seguida temos então as estruturas, isto de forma muito sucinta, as estruturas das quintas experimentais. Portanto, em que temos uma quinta experimental, como referi, com 20 hectares, outra com 12 hectares, que trabalham aqui muito em rede com o INHAV. Estava há pouco o Dr. Nuno Canadas, um dos nossos principais parceiros. Trabalhamos com a Estação Vitivinícola Nacional, com a Estação de Melhoramento de Plantas, com o Banco Português de Germoplasma, com a Estação da Fonte Boa. Portanto, isto também diz um bocadinho pela quantidade de projetos que estamos a desenvolver naqueles espaços. Nós temos programas de valorização de raças autóctones, em que temos um efetivo municipal, onde estamos a experimentar um conjunto de projetos, onde estamos também, e era a parte que faltava referir, tecnologia sobretudo de baixo custo. Temos processos, por exemplo, com a Estação Vitivinícola Nacional, em que estamos já a preparar aquilo que vão ser as alterações climáticas para os próximos anos, em que testamos as castas autóctones mais adaptadas, testamos variedades de cereja, testamos novos métodos de condução de cereja, testamos novos sistemas de irrigação mais inteligentes. Temos praticamente em todas as parcelas desta quinta experimental, temos um processo em rede a ser devidamente articulado. Mas acima de tudo, que é a parte mais importante de todo este processo, são os agricultores e as suas associações, em que grande parte dos inputs vem dos agricultores e das associações. Nós estamos variedades hoje, estamos porque são os próprios agricultores que querem testar aquela variedade. E testamos porque se o agricultor fizer a afetação de um espaço na sua própria propriedade, ele vai perder rentabilidade. E não sabe se eventualmente os resultados serão os desejados. Neste caso, o município substitui-se ao agricultor e com a articulação das suas estruturas mais representativas, ajudamos e implementamos os projetos que eles tencionam testar. E depois, por outro lado, testamos toda a componente de tecnologia acompanhada devidamente pelos nossos técnicos, sempre na perspectiva de baixo custo. Referíamos há pouco que houve um investimento prioritário que despontou muito a questão do Centro Agrotec, que foi uma infraestrutura que nós fizemos um investimento chamado Rede Hora One, para quem é mais aqui do setor da informática. Este investimento, o que é que possibilita? Imaginem uma rede Wi-Fi em 702 km², permite a conexão gratuita entre sensores e softwares. Portanto, se nós estamos a testar, e hoje já falamos aqui de um conjunto de projetos, por exemplo, aqui a questão da georreferenciação de animais em extensivo, ou pegando pela questão das vedações virtuais, quando nós estamos a fazer pastoreio em áreas remotas, como acontece na Serra da Gadunha. Estes género de equipamentos, todos eles estão conectados com a rede Hora. Portanto, o custo para o agricultor desce consideravelmente. Esse foi um investimento público que vai beneficiar diretamente os agricultores, porque se eles implementarem este tipo de tecnologia nas suas explorações, independentemente de ser uma das soluções que estamos a testar ou qualquer outra que eu queira testar na sua exploração ou adotar, ela vai ter um custo menor, porque ele não vai ter que pagar um cartão GSM por cada animal. Essa conexão é feita gratuitamente através deste sistema e desta infraestrutura em rede que o município investiu. Mas, ao mesmo tempo, trabalhamos também, como disse muito bem, no Centro de Biotecnologia e Plantas, onde temos um conjunto já de projetos e de ações a serem implementadas no terreno, sobretudo nas áreas de transformação de paisagem,
e que implicam, de facto, nós temos aqui um conjunto de plantas mais melhorada, digamos assim, para poder fazer este tipo de intervenções. Passando depois também para outras das infraestruturas não menos importantes, que é a questão da capacitação. Se, por um lado, nestas primeiras infraestruturas nós estamos a falar numa forma de capacitação direta da empresa, em que nós estamos a tentar ajudar diretamente o agricultor a ter mais conhecimento, acesso a mais informação para poder tomar melhores decisões, temos uma segunda forma de capacitação indireta das empresas, que é exatamente formar trabalhadores para aquilo que se prevê que seja a transformação que vai decorrer oriunda da agricultura 4.0. Nós temos conhecimento que no Fundão, e temos já esses dados, nos próximos anos se vão aposentar perto de 3 mil pessoas nos setores mais tradicionais. Nós já sabemos que vamos necessitar, pelo menos para os setores da agricultura, serviço social, serviço de apoio a idosos, a alguma indústria, portanto nós vamos necessitar de perto de 3 mil pessoas só para o Concelho de Fundão. Estamos a falar de um concelho com perto de 27 mil habitantes. Temos também a aspiração, até porque temos um setor da área das tecnologias de informação muito forte, onde temos já trabalhadores altamente qualificados, com um número considerável no concelho, em que vamos necessitar também nos próximos 8 a 10 anos de perto de 4 mil pessoas. Portanto, nós vamos precisar, dentro de 8 a 10 anos, de 7 mil pessoas. E isso, se olharmos para aquilo que é o saldo natural, vai ser muito complicado de atingir. Entendemos que a partir do centro de migrações podemos conseguir ter a resposta a partir, sobretudo, de trabalhadores nacionais para estes terceiros. Nesse sentido, temos um centro de acolhimento de trabalhadores temporários, é outra das valências que possuímos no município, onde, por exemplo, nos períodos de maior pressão, como é agora a campanha da cereja, em que podemos atingir um aumento de 1.000 a 1.500 trabalhadores só para estes próximos 2, 3 meses, e pegando também naquilo que é a responsabilidade social da marca da cereja do Fundão, este centro dá uma resposta de recursos a todos os agricultores que tenham trabalhadores e não tenham uma forma condigna de os poder acolher, não possam ter condições, por exemplo, de habitabilidade nas explorações onde estão a desenvolver a sua atividade. Neste sentido, a Câmara disponibiliza uma infraestrutura que tem capacidade para acolher até 200, 300 trabalhadores, com uma solução de recursos, onde as empresas podem, mediante um custo, obviamente um custo também consideravelmente baixo, onde os trabalhadores podem, numa situação de recurso, ficar a habitar e, obviamente, a acompanhar a campanha até que se consiga arranjar outra solução. Aquilo que nós pretendemos é que não aconteçam exemplos que possam pôr em causa a marca e a responsabilidade que nós temos associada à marca da cereja do Fundão, porque queremos que a marca da cereja do Fundão esteja associada, obviamente, às melhores práticas, nomeadamente a acolhimento de trabalhadores que se possam ter no nosso país. Nesse sentido, avançamos também com um centro de formação avançada, sobretudo do setor agrícola e agroindustrial. É um conjunto de 34 ações, em que pegamos nas UFCDs que existiam no Catálogo Nacional de Qualificações e adaptamos àquilo que achamos que será necessário para a agricultura. Nós temos um conjunto de ações, por exemplo, pegando nos equipamentos agrícolas, num trator agrícola. Nós sabemos que há uma falta enorme de trabalhadores com este conjunto de competências. Mas faz sentido nós continuarmos a dar formações em que ensinamos, formando a fazer a mudança do filtro do ovo para um trator agrícola? Ou será que faz mais sentido ensinarmos o trabalhador agrícola a manusear já um conjunto de equipamentos que hoje alguns tratores agrícolas já dispõem? Portanto, é essa a transformação que nós fizemos nas nossas formações. Fomos recentemente convidados pela ANCEPA também por causa da alteração do Catálogo Nacional de Qualificações, porque de facto estas formações, e fruto da experiência que adquirimos ao longo deste tempo, são uma resposta mais adequada para aquilo que as empresas precisam. E no fundo, quando nós estamos a dar, por exemplo, uma formação de georreferenciação de animais em extensivo, com o conjunto de parâmetros associados ao conjunto de informação que é possível tirar de um sistema em que nós acompanhamos aqui num tablet, as empresas acabam, quando recebem estes trabalhadores, por se capacitar. E capacitarem diretamente, como eu referia no início. Portanto, esta é basicamente a estrutura do Centro Agrotec, sempre muito centrada na questão da capacitação de trabalhadores, que será fundamental para o futuro próximo. Muito bem. E muito completo, não é? Aborda aqui várias áreas diferentes e acaba por fechar aqui o ciclo
de uma forma, de facto, estão de parabéns e merecem todos os prémios, este e mais, que possam vir. Muito bem, mas do Fundão vamos até aos Açores, e para conhecermos a marca Açores. Já falamos aqui da importância da identidade da região, ficou aqui bem presente nas apresentações e no painel anterior, para a promoção e para a valorização dos produtos. A região dos Açores está muito ligada ao conceito de sustentabilidade, do ecoturismo, da pastagem ao ar livre, da natureza, mas também vem-nos sempre à ideia a complexidade logística, os custos acrescidos, alguma dificuldade na internacionalização. Eu pessoalmente assisti à criação e crescimento no retalho da carne dos Açores e do queijo de São Jorge, difícil porque implicou alguns investimentos em tecnologia de embalamento, mas com grande sucesso e que acabou até por depois promover outros produtos da mesma região. Portanto, Bruno, o que eu lhe pergunto é como é que um selo que certifica a origem dos Açores se transforma numa marca? E como é que surgiu, como é que tem evoluído e como é que tem sido o processo de assunção desta marca pelos produtores? Muito obrigado. Muito obrigado. Em primeiro lugar, agradecer o convite da Monte Pasto e dizer-lhe o seguinte. O conceito da marca Açores começa em 2015. Começa em 2015 com 40 empresas e 253 selos. Nesta altura, o selo da marca Açores estava alicerçado numa identificação da região associada a produtos de qualidade com um conceito de biodiversidade, de natureza, de qualidade ambiental. É evidente que, naquela altura, o que era importante era que se conseguissem atrair empresas disponíveis para certificar os seus produtos com o selo da marca Açores, e isto não poderia ser um processo difícil, um processo burocrático muito pesado. Tinha que ser fácil e que não transpusesse para o empresário mais uma complexidade, mas sim mais uma flexibilidade, mais uma facilidade. E, naturalmente, associar aqui algum valor, porque isto só vale a pena de falarmos em marcas e mercados se traduzir em rendimento. Se não for assim, não vale muito a pena. O que é que acontece? Obviamente que os objetivos estavam definidos como a fidelização de mercados, fazendo dos produtos dos Açores um veículo de transmissão daquilo que é a região, e com a pequena dimensão da região, e é preciso pensarmos nisso porque a região não tem escala, não tem capacidade para competir nos mercados com grandes dimensões, mas ser pequena às vezes também é bom e pode competir pela diversidade, pela especificidade, pela singularidade, e é aqui que pode haver o acrescentar de um valor ou obter um rendimento adicional precisamente por isto. Neste conceito, e obviamente que passados esses anos todos, chegamos aqui a um momento em que estamos com 300 empresas e com cerca de 6 mil selos. Bom, nesta altura, se calhar estamos a olhar para o mesmo problema, mas de uma perspectiva diferente, que é, naquela altura, como estávamos a iniciar um processo e precisávamos de notoriedade, de massa crítica, hoje podemos, se não formos inteligentes, podemos correr o risco da banalização disto. E aquilo que hoje é a marca Açores se tornar a regra e não a diferença. E é aqui que surgem os novos desafios de uma nova estratégia. Mas ainda antes disso, e tocou aqui em aspectos extremamente importantes, tem a ver com aquilo que é a nossa desvantagem competitiva por vivermos no meio do Oceano Atlântico, distante do continente, em que o mercado preferencial dos produtos açorianos é o continente português. E, obviamente, isso traz-nos aqui uma desvantagem competitiva, desde logo naquilo que são os agroalimentos e os laticínios, a carne concretamente, em que nós importamos as matérias-primas para podermos produzir e depois temos que trazer para cá e pagar o transporte dos nossos produtos acabados. Levantam-se aqui outros aspectos muito, muito importantes, e aquilo que também referiu, a sustentabilidade. Obviamente que o foco hoje terá que ser na exportação no turista, a exportação naqueles que nos visitam,
fazer daqueles que nos visitam um grande foco da exportação. Para quê? Obviamente diminuindo pegada ambiental, diminuindo custos de contexto e criando rentabilidade às nossas empresas. Isto só por si poderá não se fazer, e é evidente que surge aqui a necessidade de políticas públicas. O que é que há aqui associado? Há aqui associado sistemas de incentivos àquilo no que envolve a marca Açores. Há um programa de apoio à restauração açoriana para a inclusão dos produtos da marca Açores nas suas emendas, nas suas cartas. Há também um apoio à exportação e, obviamente, aqui só é permitido até chegar ao continente português, porque a partir do continente português estamos todos em pé de igualdade e podia conferir uma concorrência desleal e que não é possível. Mas só para vos dar uma ideia de que o valor do apoio à exportação atinge 5 milhões de euros por ano. Portanto, ainda é significativo. E isto, obviamente, é alargado a um conjunto grande de produtos, tudo aquilo que a região consegue exportar e consegue, aqui através do fomento da base económica de exportação, criar alguma riqueza. Bom, ainda em relação àquilo que seria a nossa sustentabilidade e os novos desafios e aquilo que se coloca nesta fase. Nesta fase, nós temos que ter a consciência de que os Açores têm uma riqueza e uma biodiversidade fantástica. Desde logo o facto de vivermos em ilhas nos torna a nossa realidade diferente, a nossa forma de viver ligeiramente diferente, e aquilo que fazemos faz-se diferente de ilha para ilha. E se nós, dando um exemplo muito concreto, nós vamos aos nossos produtos lácteos e nós temos uma diversidade de produtos lácteos num contexto, num território tão pequeno, que é muito, muito significativo. E isto é uma riqueza de identidade, é uma riqueza económica, e isso tem que ser potenciado, obviamente. E é aqui, pegando nisto, olhar para a marca Açores, diferenciando e não colocando tudo o que são produtos dos Açores no mesmo patamar. Colocar os produtos dos Açores numa base, mas naqueles que são diferenciadores, colocá-los num patamar superior. E isto, obviamente, terá que ter uma valorização, terá que ter aqui uma conversão em valor para as empresas. A Direção Regional que eu tutelo também tem na sua área de competências o sistema de incentivos à iniciativa privada, com exceção daquilo que são os sistemas de incentivos no que diz respeito à agricultura. Tudo o resto está na nossa Direção Regional. E nós estamos a desenvolver os modelos legislativos para o próximo quadro comunitário. E neste momento, e pela primeira vez, tudo aquilo que forem investimentos, designadamente a restauração, tudo aquilo que forem investimentos que incorporem em si produtos da marca Açores, para além daqueles outros incentivos que eu já referi, essas entidades terão majorações, terão diferenciações positivas por valorizarem aquilo que são os produtos da marca Açores. Portanto, o que é importante aqui é realçar que essa estratégia tem que ser uma estratégia integrada, tem que ser uma estratégia em que as políticas públicas vão permitir que aquele investimento que é feito pelos nossos empresários se traduza numa maior competitividade, numa maior criação de riqueza dos Açores, numa maior qualificação daquilo que é o emprego. Quando falo da qualidade do emprego, falo da qualidade da remuneração desse emprego. É um aspecto que me parece importante e, obviamente, todo esse processo, toda esta dinâmica poderá resultar numa nova estratégia da marca Açores, num novo caminho e, obviamente, que as coisas hoje passam-se de forma tão rápida, que aquilo que hoje estamos a discutir e a pensar poderá amanhã já não fazer sentido e ter que ser reajustado e reorientado. Muito bem, passamos para o futuro da marca Açores numa segunda ronda. Mas, Bruno, eu ia pedir para partilhar aqui com a audiência uma conversa que nós tivemos e um exemplo que deu, que eu achei delicioso e que tem a ver com aquilo um bocadinho que a Ruta também falou, que é vender mais caro a menos e da valorização do produto, e pedia-lhe o favor de partilhar esse exemplo com todos. Eu começo por dizer que ser pobre é triste, é muito triste. E o português, naturalmente, é pobre.
e tem dificuldade em querer deixar de ser pobre. E quando digo isso, não no sentido negativo, mas no sentido positivo. Nós, às vezes, temos medo ou não queremos pedir muito por aquilo que fazemos, por aquilo que vendemos. Quase que pedimos desculpa pelo preço que vamos cobrar. E isto é errado, é algo muito errado. Porque, como dizia uma pessoa que já faleceu, mas que eu conhecia, ele dizia: a gratidão está no preço. E isto é algo que nós temos que interiorizar, e naturalmente aquilo que é bom e que é nosso tem que valer, tem que ser repercutido em valor. E eu outro dia contava aqui uma história à Eunice de um senhor do Pico que produz um vinho Quesar, que é um vinho verdelho, um vinho que é feito com a uva já no estado avançado de amadurecimento, já quase naquilo que nós chamamos a uva passada, e que atinge uma qualidade diferente, um valor de sabor diferente. E então ele decidiu, bom, eu vou fazer aqui a diferença, vou mandar fazer umas garrafas de Cristal Atlantis, vou engarrafar o vinho nessas garrafas de Cristal Atlantis e vou vender isso por um valor bastante significativo. E então foi promover o vinho numa feira na Alemanha, salvo erro. E então, eu hoje já não sei se foi um russo, se foi um americano, mas foi um deles. Então, estava lá na feira e ele estava a vender as garrafas a cerca de 4.000 euros, a garrafa, o cristal e o vinho. E então esse interlocutor que estava à procura de uma coisa especial disse: então, o senhor quer-me vender uma coisa que é única no mundo, que é especial só por 4.000 euros? É isso que o senhor acha que é uma coisa especial? E isto realmente reflete muito aquilo que nós pensamos e a forma como muitas vezes nós abordamos. É evidente, e isto traz um outro problema. Nos Açores, que se sente muito e que se começa a sentir muito. É evidente que o turismo nos empurra para um valor das coisas diferente. E nós não podemos deixar de pensar que também temos os residentes. E os residentes vivem com aquilo que têm. E naturalmente isso cria aqui alguns conflitos. Começamos a sentir um bocadinho esse problema e, naturalmente, a restauração com o fluxo de turismo que os Açores têm subiu, mas o que nós temos que fazer não é baixar o preço para que os residentes possam ter, é criar condições para que os residentes possam oferir um melhor rendimento para poder condições para poder pagar o preço que é exigido. Porque a curva das receitas tem que crescer mais sempre do que a curva das pessoas. E se com as mesmas pessoas nós conseguirmos aumentar a nossa receita, esse é que é o caminho. Não me interessa nos Açores, e indo um bocadinho àquilo que é a sustentabilidade, se eu puder fazer, vamos supor, 10 milhões de euros com 1.000 pessoas, se eu puder fazer com 800, tanto melhor. E essa é que é a nossa sustentabilidade. Às vezes pensamos que sustentabilidade que é proibições, que são proibições. Não, sustentabilidade não são proibições. Não só são proibições. E, obviamente, que não há sustentabilidade ambiental se não houver sustentabilidade económica, nem há sustentabilidade social se não houver sustentabilidade económica. Portanto, é preciso casar todos esses três aspectos. Muito obrigado. Excelente exemplo. Excelente exemplo, que acho que, de facto, foi muito esclarecedor aqui para a plateia. Pedro, falando um bocadinho das tecnologias e do papel do digital aqui nas marcas e na promoção das marcas, eu fui ver alguns indicadores do Estudo de Economia Digital 2022, da ACEPI, e fiquei surpreendida aqui com alguns dos valores que vi. 62% das empresas em Portugal têm presença na internet. Portugal está acima da média da União Europeia, com 58% das empresas a utilizarem redes sociais. Mais de 1,5 milhões de domínios.pt registados. E as empresas fazem-no porque acrescentam e acreditam que acrescenta valor a Portugalidade e o domínio que reconheça Portugal. Empresas que optam, 87% das empresas inquiridas têm uma página da marca em canais sociais, sejam eles o Facebook, seja o Instagram, seja o YouTube, e mais de 1/3 das empresas têm presença em marketplaces de serviços.
seja o Google Maps, o TripAdvisor, o Uber Eats, o Glovo, por aí fora. Se 58% dos inquiridos indica que o seu investimento tecnológico em 2023 vai aumentar, então eu pergunto, qual é que é o impacto deste investimento na competitividade das nossas PMEs? Como é que as empresas podem tirar partido deste investimento que estão a fazer? Está a ser utilizado também para a internacionalização? É uma pergunta. E qual é o papel que este investimento digital pode ter ou pode até potenciar na internacionalização? Acho que agora está. Tá? Sim. Antes de falarmos desses números todos, só brincando um bocadinho com aquilo que o Bruno acabou de dizer há pouco, lembro-me de uma história também antiga que eu ouvi de alguém que me dizia que perdia um tostão em cada café, a sorte dele é que vendia muitos. E a questão é muito esta, não é? Nós temos muito esta lógica de dimensão como uma questão básica de sucesso, quando nós, por várias razões, somos sempre um país em que a dimensão nunca é uma base de sucesso, tem que ser sempre muito essa especificação. Quando nós falamos da inflação, e voltando um bocadinho só ao tema que estávamos a falar há pouco na primeira pergunta, as pessoas falam da inflação como os aumentos dos custos. Mas não só, a inflação não deriva só dos aumentos dos custos, deriva de uma outra coisa que se chama escassez. A escassez é, se calhar, de todos os efeitos, aquele que tem um impacto mais imediato nas coisas. Porque quando nós temos um produto que é escasso, nós estamos disponíveis a pagar aquilo que for necessário. Bem, basta recordar, 3 anos atrás, início da pandemia, o que é que as pessoas estavam disponíveis para pagar para ter as primeiras máscaras do mercado, ou quantos quilómetros e quantos euros estavam disponíveis para pagar para fazer uma viagem, para tomar uma injeção antes de todos os outros. Quer dizer, as pessoas, quando têm esta noção de escassez, realmente a escassez transforma o valor das coisas, e quando nós somos pequenos, temos que aproveitar exatamente esse ponto e essa escassez para trazer isso para o mercado. Em relação à pergunta que a Eunice me fazia, tudo isto é verdade, tudo isto é bonito, não diria o poeta, tudo isto é fado, mas, na verdade, quando nós falamos daquilo que é o nosso mundo, o mundo do grande consumo, o mundo do FMCG, que a gente costuma dizer normalmente, menos de 4% das vendas são feitas via online. Ou seja, em cada 100 euros que se gastam nos supermercados, menos de 4% são feitos online. Isto tem, diria, várias razões de ser. A primeira delas é o facto de nós, dependendo, e principalmente nas zonas mais urbanizadas, que são exatamente as zonas onde as pessoas estarão mais propensas a fazer este tipo de compra, a densidade de lojas é total. Quer dizer, uma pessoa sai de casa, quem vive em Lisboa, no Porto, nas maiores cidades, sai de casa e num espaço de metros tem basicamente tudo que é o comércio físico. E segundo, e aí sim entramos, por exemplo, no caso da carne, porque as pessoas, realmente a grande barreira na compra online é a barreira associada ao produto fresco. Cada um de nós tem requisitos mentais. Há uns que gostam da banana mais madura, outros que gostam da banana mais verde, outros que gostam de ver o peixe e a cor dos olhos, outros que gostam da carne mais maturada ou menos maturada e por aí fora. E isto faz com que depois a compra se torne mais complicada. Logicamente, quando nós passamos por fases como aquela que vivemos no período inicial da pandemia, que estávamos fechados em casa, o online deu um salto. Não tinha outra forma de ser, não havia outra forma de dar essa resposta. Nós não queríamos sair de casa, tínhamos medo de sair de casa e aquilo era a forma de nos fazer chegar o produto a casa. A partir do momento em que regressamos a uma determinada normalidade, esse online vai regredindo, e isto não é um problema português, é um problema internacional. O mercado internacional, pela primeira vez em 30 anos, a nível digital, na área de supermercados, regrediu em 2022 em todos os países da Europa. Há países onde teve uma regressão de 20 e tal % relativamente a momentos anteriores. Volto à primeira intervenção que fiz, mais uma vez a questão dos históricos. Estamos a comparar com anos de ponta e não com anos normais, por isso, se calhar, se comparássemos com 2019, os números deste ano passou, não eram assim tão maus, não tínhamos a fase de regressão, demos foi um salto muito rápido num determinado período e que depois a seguir estamos a estabilizar. Agora, a questão prática da venda online, e principalmente quando estamos a falar de pequenas e médias empresas, é algo que tem que se lhe diga. E todos atravessamos o período, quem tem negócios, pequenos negócios, percebeu a dada altura, nos idos de março, abril e por aí fora de 2020, que não tinha outra forma de chegar aos consumidores, tinha que ser isso, e descobriu coisas tão simples como, para haver comércio online, é preciso ver logística específica para fazer as entregas online. No período da pandemia, todos nos recordamos como era fácil circular nas cidades. Não havia carros nas ruas, uma viatura fazia 40 entregas num dia, porque aquilo era só, toda a gente estava em casa para receber as encomendas.
partir do momento em que as pessoas começam a circular, o online começa a ter dificuldades. Primeiro, porque as entregas são muito mais complexas, estacionar uma viatura é mais complexo, estar a fazer um conjunto de entregas quando o trânsito é muito mais caótico é mais complexo, as pessoas não estão sempre em casa quando nós queremos fazer as entregas, por isso há aqui um primeiro aspecto. Depois, quando falamos em online, no caso dos supermercados, não se esqueçam que nós estamos a falar de um online super complexo. Porquê? Porque nós compramos em simultâneo produtos frescos, produtos embalados, produtos congelados, produtos que implicam frio positivo, produtos que não implicam frio. Tudo isto tem condições de transporte, condições de entrega distintas. Isto gera um custo brutal. Os supermercados, eu diria, não está ninguém aqui que me ouça, mas os supermercados adorariam não ter que vender online. Não adorariam não ter que vender online porque o online é mais caro, é uma operação mais complexa. E o que eles adorariam sim era que as pessoas até eventualmente fizessem a compra online, mas fossem aos supermercados fazer aquilo que nós chamamos vulgarmente os click and collect, ou seja, eu faço a encomenda às 3 da manhã na cama e depois combino e às 5 da tarde passo numa loja e vou buscar os artigos que preciso. E esse online provavelmente tem condições para andar. Agora, estamos a falar de transições geracionais. Estamos a falar de hábitos que se começam a enraizar e que vão sendo de geração para geração mais fáceis de adotar. E, logicamente, as gerações mais jovens têm mais facilidade para adotar uma compra online de uma forma muito mais alargada. As próprias lojas, e não estamos a falar só dos grandes supermercados, mesmo as lojas mais pequenas, começam a perceber que o serviço que têm que prestar é um serviço de qualidade. Se eu falhar na entrega, se eu falhar na qualidade do produto, se eu falhar naquilo que são os requisitos que as pessoas pretendem, as pessoas não vão repetir. Na primeira fase da pandemia, toda a gente repetiu porque não havia outra hipótese. Houve uma coisa que se chama condescendência. A condescendência existe em períodos muito, muito concretos da vida. E naquele momento houve condescendência. Quando nós, e recordo, nós tivemos filas de acesso aos sites para fazer compras, cujas entregas eram feitas 3 e 4 semanas depois, logicamente isso não é uma resposta para uma coisa que nós estamos habituados a comprar para o dia seguinte. Se eu acho que o online, não sendo uma solução, é uma solução para alguns negócios, é uma solução muito mais simples para produtos que têm, por exemplo, um transporte facilitado, para produtos que são mais leves, para produtos que permitem uma entrega mais capaz. Não será da mesma forma para os produtos que estamos a trabalhar. Por exemplo, no caso da carne, é uma dificuldade. Estamos a falar, logicamente, de um custo de acesso ao mercado mais complicado. Mas, para além disso, estamos a falar de um mercado que tem duas vias de crescimento. Claramente há uma oferta que se tem que desenvolver. Se pensarmos em nível de Portugal, nós verdadeiramente online temos 3 cadeias de supermercados. Depois temos uma quarta que tem um mecanismo que não é bem o seu próprio online. Mas temos hoje outros mecanismos interessantes, que são, falámos aqui há pouco, as Ubers, as Globos, que fazem as entregas. E aqui, vou-vos também, permitam-me só contar uma história pessoal, mas que dá um bocadinho para mostrar o que isto é. Para quem tem crianças já crescidas em casa, percebe o atrativo de determinados sites internacionais que nos fazem chegar a casa produtos que custam 2 euros e que nos chegam à caixa de correio com zero, até há relativamente pouco tempo, zero custo de transporte. Nós encomendávamos um produto via Alibaba ou via AliExpress JD e aquele produto chegava-nos a casa. Uns brincos de uma miúda chegavam a casa, os brincos custavam 3 euros e o custo de transporte era zero. E a mesma pessoa é a pessoa que se recusa a pagar 5 euros por uma entrega de supermercado em casa porque isto acha que isso é um custo excessivo. Mas é a mesma pessoa que depois não se importa de mandar vir às 11 da noite uma garrafa de gin para a sua casa e pagar uma taxa de entrega. Por isso, nós todos somos muito estranhos como pessoas, não é? Somos estranhos. Fazemos umas coisas num dia, é a mesma coisa que relativamente às marcas, dizer que as pessoas de idade são muito marquistas e as pessoas mais novas não são nada marquistas. Na minha opinião, um erro crasso. As pessoas mais velhas são marquistas para umas coisas, mas se vocês perguntarem a um jovem as sapatilhas, o chapéu, o telemóvel, não há discussão, não estamos a falar de uma coisa qualquer, estamos a falar de uma marca, eu quero aquilo. E essa é a diferença que eu acho que a transição geracional se está a fazer. Nós tínhamos muitas pessoas que há anos atrás não tinham praticamente acesso nenhum a uma informação via telemóveis, via computadores. Cada ano que passa, a mortalidade natural faz com que essas pessoas se vão aderindo. Todos nós que hoje temos, no meu caso, quase 60, devemos ter 70 e 80 e somos pessoas já com um tipo de relacionamento com as máquinas um pouco diferente e o consumo e o comércio online vai crescer. Só para fechar, dizer-vos que no caso das marcas, o comércio online permite ou permitiria fazer um acesso mais direto da marca ao consumidor. Podíamos fazer esse acesso sem termos que fazer o bypass por um intermediário. Isto é tudo verdade quando nós temos os tais produtos que o Bruno falava muito diferenciados. Eu estou disponível a comprar online uma coisa que realmente vale a pena. Eu perco 2 minutos do meu tempo para fazer isso.
É difícil, num caso de um bem de supermercado, nos arrojos, num quilo de arroz ou numa garrafa de óleo, estar a pensar que alguém vai comprar diretamente ao site da marca esse produto. Daí a existência dos marketplaces, daí a existência dos supermercados online, que iam ter sempre, nesta área de negócio, um papel muito grande. Muito obrigada. Então, voltamos aqui novamente ao fundão. E o que eu perguntava, Pedro, referiu e explicou muito bem a importância da cereja como uma marca da própria região, explicou que fazem investigação aplicada, que vão preparando e capacitando os produtores para a evolução da tecnologia e até para assumirem esta tecnologia de uma forma um bocadinho mais suave, sem grandes disrupções. E o que eu lhe pergunto é como é que este projeto é um exemplo para outros municípios? Tem sentido que há pessoas a quererem fazer o mesmo? É possível fazer isto que estão a fazer com a cereja, fazer noutras culturas? Como é que sentem? Além possível, eu entendo que até seria desejável, porque, repare, nós sabemos hoje que os dados na agricultura, os dados neste conjunto de softwares, são uma vantagem competitiva enorme na próxima série. Isso é um dado adquirido. Se nós acedermos hoje aqui no tablet ao conjunto de informação que nos é prestada por uma estação meteorológica no fundão, ela por si só não vai adiantar muito ao agricultor. Mas se nós lermos o histórico anual, por exemplo, do número de horas de frio, resultante do conjunto de equipamentos que temos distribuído, isso sim é uma vantagem competitiva enorme. Portanto, a primeira preocupação é a transformação destes dados em informação útil e de forma facilmente apreensível por este, para que possa ser utilizada na sua atividade. Eu recentemente recordo-me de um agricultor do Fundão, que tinha uma cereja na zona da Cova da Beira, e que tinha uma produtividade numa variedade específica que rondava ali dos 8, 9 quilos por hectare, 9 toneladas por hectare. Ele tentou replicar essa variedade na zona, do território, uma zona que está ali a cerca de 15 km, na zona da Gargunha Sul. Fez um investimento, foi para o pomar, uma maneira considerável, e nunca conseguiu, durante 5 ou 6 anos, ter uma produtividade superior a 3 toneladas por hectare. O resultado foi que no final desse período teve que arrancar novamente o pomar todo, perdeu 5 anos de investimento e voltou novamente à estaca zero. Este género de decisão teria sido facilmente evitada se naquele local, ou o mais perto possível, tivesse uma estação meteorológica que tivesse dito que o número de horas de frio era consideravelmente inferior. Portanto, e esse investimento teria sido, essa decisão teria sido evitada. Portanto, quando falamos de uma estrutura ou num investimento um bocadinho mais magro, ou mais uma estrutura, se calhar, regional, já nem se calhar à escala nacional, por exemplo, se tivéssemos hoje no nosso país uma infraestrutura, por exemplo, de armadilhas inteligentes para pragas e doenças, nós se calhar hoje conseguimos fazer uma previsão de defesa a essas pragas consideravelmente diferente daquilo que fazemos hoje, em que é muito mais localizado única e exclusivamente ao nosso território. Portanto, eu acho que esse é um investimento, eu diria até, sobretudo nesta escala mais regional, absolutamente necessário. Muito bem. E Bruno, agora perguntando, então, o que é que segue para a marca Açores, não é? Quais são as metas, quais são os mercados, o que é que vão vender a 4.000 euros? Portanto, deixaria aqui esta pergunta de futuro. Bom, ainda antes de lhe responder, eu tenho que... Eu vou ouvir o Pedro, que ele explica essas coisas de uma forma tão clara e tão boa que eu gostava de pensar assim, de conseguir explicar, mas não consigo, e ele realmente explica essas questões das marcas de uma forma fantástica. Mas dizer, ainda em relação a isso, o seguinte: nós temos que perceber uma coisa muito, muito importante. Não é possível em nenhuma economia nós termos produtos, ou comprarmos produtos, ou decidirmos, tomarmos a decisão da aquisição de qualquer coisa apenas e só com base no preço, mas depois querermos vencimentos elevados, aspectos sociais melhorados. Portanto, a economia funciona de uma forma integrada e não funciona de uma forma isolada. E não é possível em nenhuma economia ter-se muito bons vencimentos de uma forma mediana e depois termos um custo de vida
ou aquilo que precisamos ser barato. Portanto, é um mal que nos vai perseguir. E, obviamente, isto não é um problema. Nós temos que olhar para ele como uma realidade que é assim. Porque nós, às vezes, também estamos sempre muito focados na decisão daquilo que consumimos no preço. E, obviamente, não pode ser só isto. Relativamente às marcas, o que é que nós pretendemos? Nós pretendemos uma coisa muito simples, que é muito complexa. Primeiro, perceber que o trabalho que foi feito até aqui já foi muito, mas o que temos para fazer daqui para a frente é muitíssimo mais. Depois, olhar para aquilo que nós temos nos Açores e para aquela diversidade e riqueza que nós temos nos Açores e dizermos, não é tudo igual. O que é que eu quero dizer com isso? Os bolos leves que são feitos nas furnas e que começaram a ser feitos nas furnas e que são feitos nas furnas sob uma determinada forma, não são iguais aos que são feitos na Terceira, no Faial ou no Pico. Portanto, e neste momento todos eles gozam do mesmo selo. O que é que eu quero dizer com isso? Há que haver a diferenciação. E isso tem que ser reconhecido pelo mercado. Essa diferenciação tem que estar no selo, mas tem que ser reconhecido e valorizado pelo mercado. Se formos aos laticínios, é evidente que o queijo de São Jorge é a estrela da companhia dos laticínios dos Açores e compete com queijo tipo Ilha de marcas comerciais brancas, como nós chamamos, as marcas brancas. Obviamente que o consumidor, que açoriano sobretudo, olha para a prateleira e diz, bom, porquê é que eu hei de comprar o queijo de São Jorge a esse preço, se ele está aqui embalado na marca branca a um valor inferior? Esta é uma guerra, obviamente entre aspas, mas é uma luta que nós temos que transformar isto num valor para o produtor. Porque, na verdade, não se compreende, e isto aconteceu até há muito pouco tempo, não se compreende que o melhor queijo dos Açores tem os produtores de leite mais mal pagos. Isto é antagónico, naturalmente. E, obviamente, que são essas as coisas que têm que ser corrigidas. E eu gostaria também de contar mais uma história, que também tive o gosto de partilhá-la com a Eunice. Eu não sou de São Miguel, trabalho de segunda a sexta-feira em São Miguel, mas sou natural da Ilha das Flores, a última ilha para quem vai para os Estados Unidos e a primeira para quem vem para a Europa. Há uma senhora que tem uma queijaria tradicional, que tem 10 ou 15 vacas e produz queijo, faz queijo fresco e vende no mercado local, e aquele que não vende no mercado local faz queijo curado e vende como queijo curado, mas vende ao mesmo preço ao quilo na ilha. E então há um senhor que é daqui do continente, que vive na Ericeira, que tem um restaurante nas Flores, ali mesmo junto ao mar, num sítio fantástico, que é a Fajã Grande, e é um restaurante pequeno. E ele tem assim uma filosofia diferente da restauração, portanto, ele nunca tem uma emenda pré-definida, ele sai de manhã, vai ao mercado, vê o que é que há de bom e traz e faz um prato ou dois no máximo e valoriza, acrescenta valor na cozinha. Depois, claro que adorna aquilo com uma boa aparelhagem, uns discos de vinil e um conceito muito especial. E então foi comprar o queijo à senhora para fazer a entrada no seu restaurante. E o queijo é bom, um queijo bom. Há um dia que vem para o continente e traz o queijo e põe em 2 restaurantes muito bons em Lisboa para experimentar. O nome do senhor é Jorge Brilhante, esse pormenor é importante. É Jorge Brilhante. E então traz o queijo da minha amiga Ana Paula para Lisboa. E o queijo é servido nesses 2 restaurantes muito bons de Lisboa. Ok, sim senhor. E então começam a comprar o queijo à Ana Paula. Como é que o queijo é vendido nos restaurantes em Lisboa? Queijo Brilhante. Foi o Sr. Jorge Brilhante que o trouxe. Isto é uma coisa engraçada, porque realmente quem o fabrica, o produtor que ordenha as vacas, que transforma o leite em queijo, que faz todo o processo, não ficou com o valor. O valor ficou em alguém que o soube vender. Exatamente. Isto é aquilo que é importante, que quem o vende e quem traz isso e quem coloca isso no sítio certo tem que ser remunerado. Isto é obviamente uma obrigação, naturalmente, mas que a fatia de leão não possa ficar e que haja aqui também uma responsabilidade social na partilha do valor ao longo da cadeia de valor. E isto é que é a sustentabilidade. E a marca Açores tem essa obrigação. Os desafios que a marca Açores tem pela frente é, sobretudo, consolidar uma distribuição equitativa do valor pela cadeia de valores. Muito bem.
grande exemplo que ficamos todos elucidados sobre este tema. Muito bem, eu julgo que chegamos ao fim, portanto, resta-me agradecer a todos a presença, a forma simples. Querias Pedro? Só uma coisa muito rápida. Pegando um bocadinho naquilo que o Bruno acabou de dizer, nós temos sempre uma associação normal, mental, de que o valor das coisas tem a ver com o seu custo. E o problema é que o valor é exatamente o contrário, o valor é o que separa do custo. Por isso, quando nós temos um produto com valor, é porque o produto consegue ser vendido a um custo completamente diferente, ou a um preço completamente diferente do seu custo. Por isso, quando nós temos uma marca e nós dizemos que a marca é adição de valor, é preciso fazer depois este terceiro passo, que é, não basta ter este aspecto da diferenciação em termos visuais, em termos daquilo que é o aspecto, mas é depois conseguir vender às pessoas. E nós todos, quem está nos negócios, sabe que tem que chegar ao seu cliente e explicar que está a aumentar o preço daquilo 6%, porque a energia aumentou 4%, e porque a matéria-prima aumentou 2,5%, e porque não sei o que, não sei o que mais. Bem, isto tudo é verdade quando nós vendemos commodities. Quando nós vendemos produtos que têm um valor adicional, supostamente, esta conversa é outra. Tu queres comprar o meu produto, tens que estar disponível a pagar o seu preço. E é um bocadinho essa, em economias pequenas, como é o caso do Açores e como noutros locais, e isto não é obviamente extensível e aplicável a todos os produtos, mas realmente, fazendo a ponte com uma coisa que foi aqui dito logo no início, na primeira das intervenções, o valor do produto estabelece muito para esta diferença em relação ao custo e conseguimos que esse valor seja adicionado, seja percebido do consumidor como alguma coisa que eu tenho que pagar, independentemente da realidade económica em que vivemos, e todos estamos disponíveis para pagar muitas vezes um preço mais alto por determinadas coisas, porque elas são relevantes para nós. Não estamos minimamente interessados nisso quando aquilo não tem nenhum valor para cada um de nós. É só obrigado. Muito bem. Então, muito obrigada a todos pela forma como partilharam as experiências, as perspectivas diferentes. Vimos que afinal não são assim tão diferentes e que têm muitos lados comuns. E portanto, muito obrigada a todos.